Aula de desenho número 1. O que eu vou começar explicando? Eu gostaria de começar explicando como é que funciona a cabeça humana, né? Porque a partir da cabeça a gente vai depois desenvolver o restante do corpo. A cabeça é uma parte muito complexa do corpo humano porque ela contém vários elementos só dentro dela, né? O resto do corpo ele é bem mais simplificado do que a cabeça na hora de a gente fazer uma ilustração. Por quê? Porque a cabeça tem o nariz, tem os olhos, né? Tem a orelha, tem a boca. Então ela tem cavidades e tem o nariz que é pontudo, né? E isso deixa uma complexidade maior para a cabeça. Então, o que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, a gente precisa aprender a ter a mão mais leve, a mão mais solta. A mão de quem vai fazer desenho, ela tem que ser leve. Então ela tem que aprender a caminhar sobre a tela, né? Sobre o papel. Eu estou usando aqui digitalmente para ficar mais fácil de eu gravar, né? E mostrar. Mas eu não vou ficar usando as funções digitais aqui durante as demonstrações, não. Porque eu quero que seja aplicável em qualquer mídia, né? Incluindo no papel ou no digital também. Mas o que eu estou querendo dizer assim, voltando ao assunto, né? O que eu estou querendo dizer com isso de ter a mão mais leve para desenhar? A gente vai ter que, em alguns momentos, quando a gente está desenhando, a gente vai estar segurando aqui o nosso lápis, né? Vou fazer aqui um lapisinho, uma mãozinha. E esse aqui é o braço do nosso camarada que está desenhando, certo? Vamos dizer que é esse aqui. Em alguns momentos, a gente tem muito costume de pregar a mão na tela e movimentar só assim, né? Só o punho. Só o punho que mexe, para fazer os riscos. A gente tem que aprender, às vezes, a movimentar todo o braço aqui, ó, no papel. No caso, assim, né? O braço inteiro tem que se movimentar. Ó, o cotovelo gira, entendeu? Nesse exemplo bem feio que eu fiz. Pois é, então o que isso quer dizer? A gente tem que movimentar o braço inteiro em algumas situações e não só o punho, porque a gente tem muito costume de pregar a mão em cima da folha e movimentar só o punho. É... E é errado, então, usar o punho para fazer alguns círculos, algumas formas circulares? Não, não é errado. Acontece que cada forma que você for desenhar, ela exige um movimento da mão diferente. Então, por exemplo, se eu for fazer essa forma aqui, ó, eu consigo fazer ela com o meu punho encostado aqui na mesa. Agora, se eu quiser fazer essa forma aqui, ó, entendeu? Eu não consigo fazer isso aqui com o punho. Eu tenho que movimentar todo o meu braço para que ele percorra uma distância inteira da tela do papel. Isso aqui que eu estou desenhando tá no digital, mas ele está equivalente a uma folha A4. O meu display ele é um display interativo da Rio, então ele é grande. Ele simula aqui, para minha visão que eu estou tendo, uma folha A4 mesmo, né? Em tamanho. Então, eu nem vou dar zoom, vou deixar ela aqui para mim ter essa visão de folha A4 mesmo, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer, ó. Você consegue fazer isso, mas você não consegue fazer isso se você não tiver a mão solta. Então, assim, antes da gente passar para o primeiro desenho que a gente vai fazer, eu quero passar um exercício que vocês vão ter que ficar fazendo com frequência. Você pode fazer ele aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou toda vez que você for desenhar, antes de desenhar você faz isso. Então, assim, se você é uma pessoa que desenha no papel, compra bastante papel. Pode comprar resma, né? De papel A4. Então, o que é o exercício? Você pega um papel A4, uma folha, né? Em branco. E aí você vai desenhar bolinhas. Ó. E eu quero que você desenhe bolinhas de vários tamanhos. Pode desenhar umas grandonas. Não precisa ser bolas perfeitas. Tenta fazer a mais perfeita que você puder, né? Mas foca em fazer. Coloca uma dentro da outra, se quiser. Sabe? Encha a folha de bolinha. Por que isso aqui? Porque. E tenta ser rápido, sabe? Não fica, ai, tem que ser perfeitinho, vou fazer uma bolinha aqui bem com calma, devagarzinho. Não, não. Faz mesmo, sabe? Solta a mão. É isso que eu quero. Quero ver. Esse exercício é exatamente para isso, para você soltar bem a mão. E eu quero que você observe que você vai fazer a maior parte desses círculos, dessas bolinhas, sem ficar com a mão grudada na folha. Entendeu? Porque você precisa ter velocidade, você vai para um canto, vai para o outro, faz uma lá em cima, outra lá embaixo, uma menor, outra grande, entendeu? E aí faz umas grandonas no final, sabe? Suja mesmo a folha, não tem problema.
Por que isso aqui? Porque você vai começar a aquecer. Isso aqui por si só já é um bom aquecimento antes de você fazer um desenho, né? E também vai te ajudar a soltar a mão. E aí, o que você vai fazer depois? Fez isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Fez isso aqui, e aí você vai pegar, virar a folha do outro lado, ou pegar uma nova folha, e aí você vai preencher de riscos, ó. Tenta fazer a linha mais reta que você conseguir, mas sem ficar desenhando a linha assim devagarzinho, sabe? Quero que você desenhe a linha assim, ó. De um lado do outro da folha, ó. Sabe? Passa mesmo a linha. Vai passando. Passa várias linhas. Eu vou resumir aqui, né, pra não ficar gastando muito tempo com isso, mas basicamente isso. Você vai preencher a folha toda com isso aqui, entendeu? E depois você vai voltar e vai fazer de cima pra baixo, ó. Procura não virar a folha, entendeu? Não vire a folha. Se você colocar a folha aqui na horizontal, faça toda a arte com a folha na horizontal. Por quê? Porque você vai estar treinando sua mão a passar linhas da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e depois de cima para baixo ou de baixo para cima, entendeu? Então você vai treinar passar essas linhas e soltar sua mão em todas as direções, certo? Então faz isso. Um lado com bolinhas, um outro com riscos. Ou duas folhas separadas. Uma folha com bolinhas, uma folha com riscos. Certo? Isso aqui é um excelente exercício. Se você quiser também, você vê que tá curtindo, tá funcionando pra você, volta e faz aqui na diagonal. Ó. Tá vendo? Mão solta, ó. Você desliza o braço pelo papel. Eu tô movimentando todo o meu ombro aqui, ó, pra fazer isso aqui. Opa. Tô movimentando todo o meu ombro aqui. Meu ombro inteiro tá puxando essa linha na diagonal, pra cima e pra baixo, entendeu? Não é só o meu... Toda hora eu pego aqui sem querer, mas... Não é só meu punho, tá? Preencheu de risco, preencheu de bolinha. Aí tá aquecido. Igual eu falei, continua fazendo esse exercício mais vezes. Não faça só esse, tá bom? Preenche aí algumas folhas com isso e tenta continuar fazendo isso até você ver que a sua habilidade de trabalhar, de ter a mão mais solta já tá boa. Mas toda vez antes de fazer um desenho, dá essa aquecida, você vai ver que vai valer a pena, viu? Eu sei que acaba gastando algumas folhas que parece ser inútil, né? Mas não é inútil porque você estará evoluindo mais, cada dia mais, a sua habilidade de ter a mão mais solta, mais leve para fazer os traços. Então por que é importante ter a mão leve e solta para fazer estes traços? Bom, é importante porque a gente precisa fazer um processo no nosso desenho que se chama esboço. O que é o esboço? É quando você vai tirar a ideia da sua cabeça com uma certa velocidade. Vou abaixar um pouco aqui. Uma certa velocidade. O que é isso? Imagina que você pensou em algo que você quer desenhar, então você precisa passá-la para o papel muito rápido. Geralmente, a gente quer desenhar um personagem, a gente já começa a fazer lá, faz o olho, faz a boca, já faz o pescoço com a roupa, entendeu? E aqui a bermuda dele. E e aí a gente fala, tá pronto, cabelinho, né? Enfim, não é isso que a gente. Isso que a gente está fazendo, a gente está colocando a ideia no papel de maneira rápida e já tentando dizer que isso vai ser de alguma forma o nosso desenho final. Mas isso não pode ser nosso desenho final, porque a gente faz isso com muita velocidade. A gente está tentando finalizar o desenho para acabar logo, né? Para ver o resultado. Então, essa parte do esboço vai te dar uma noção do que vai ter por baixo antes de você fazer uma versão final. Por isso que é importante você ter pelo menos dois lápis com pressões diferentes, aí, né? Com maciez diferente, com durezas diferentes. Os lápis que eu recomendo é o lápis HB e o lápis... Aí o HB, ele é padrão, viu? Vocês vão ter que arrumar ele. E o outro pode ser ou um... Deixa eu colocar melhor aqui. Esse aqui, ó, HB, né? Arruma um HB, beleza? Esse vai precisar. E o outro, a gente vai precisar de um lápis um pouco mais macio, que solta mais pigmento no papel. O HB, ele é um lápis muito duro, né? Então, ele solta menos pigmento no papel e o traço dele vai ser mais clarinho, certo? E aí depois você vai precisar de um 4B ou um 6B, certo? Eu recomendo 4B,
Porque o 6B ele é muito macio e ele vai soltar muito pigmento. O 4B ele já vai ser mais duro, mas ele não vai soltar tanto pigmento. Ele vai ser mais ou menos assim, entendeu? Essa é a diferença. Ó, esse aqui é um lápis HB, lápis 4B, lápis 6B. O 6B faz muita sujeira, certo? Então, o que eu recomendo? Um 4B e um lápis HB. Só comprar esses lápis na papelaria. E o que isso tem a ver? Tá? O que isso tem a ver? Beleza, isso tem a ver com o seguinte. Quando você for fazer o seu esboço, você vai fazer com o seu lápis HB, porque o traço vai sair mais fininho. E aí você vai conseguir marcar as coisas no papel com a mão bem leve, igual a gente já praticou antes, né? E depois vir com um lápis mais escuro, um 4B, e marcar aqui só as áreas que você acha interessante, ó. Certo? Feito isso, você vai ver que o seu desenho ficou um esboço ali por baixo, né? Você pode vir com a borracha. Opa. Você pode vir com a borracha e apagar o esboço por baixo. Então você compra uma boa borracha também, apaga ali o que for preciso, certo? Com cuidadinho, né? E tá pronto aí, basicamente, a nossa pintura. Se você for começar a ir para um nível mais profissional, então talvez você vá usar, em vez do lápis 4B, uma tinta, né? Talvez você vá usar uma tinta nanquim, com alguma caneta de tinta descartável, uma caneta descartável com tinta nanquim, ou algum outro material que tenha tinta, certo? Mas não precisa de ter esse material para o que a gente vai resolver aqui. Então só esses dois lápis. Bora começar então. O que a gente vai fazer? Eu separei aqui uma imagem deste rosto aqui, certo? Só para a gente visualizar e tentar estudar um pouco de como é que ele funciona. Você aí que está assistindo o vídeo, você pode observar isso através de foto sua, foto de algum amigo seu, de algum parente, né? Observando mesmo as pessoas. Mas para ser mais objetivo aqui e poder demonstrar isso com facilidade, eu vou usar essa foto aqui do lado, certo? Então o que a gente vai observar aqui? O que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui com essa foto. Vamos observar ela e vamos tentar... Eu vou tentar replicar ela, certo? Você pode fazer a mesma coisa. Assiste o vídeo, se quiser... Depois que assistir o vídeo, né, você pode vir aqui, pausar o vídeo nesse momento e tentar fazer a mesma coisa que eu vou estar fazendo e explicando, certo? Primeiramente, só assiste para você poder entender as explicações e depois você faz isso que eu estou te falando. Volta, pausa o vídeo aqui e tenta repetir o que eu vou fazer aqui, tá? Então, o que acontece? Existem várias maneiras de fazer esboço e praticamente eu vou ensinar o jeito que eu uso, mas com o passar do tempo, você vai notar que você vai desenvolver o seu próprio método também. O importante é que você consiga entender para que serve essa parte do esboço. E para que ela serve? Para que você possa entender aonde que cada elemento que você vai desenhar vai estar disposto no seu desenho, entendeu? Para que você não venha aqui e tenta desenhar um olho mais finalizadão possível, bonito, o olho assim que já vai ser aquele olho lindo, aquela coisa, e depois na hora de desenhar o outro você perceber que ele está torto, entendeu? Ih, agora o olho está torto. O que eu faço, né? Agora não dá mais, você já fez com um lápis muito forte, se você passar a borracha por cima aqui, não vai apagar, né? Então vai só manchar. Então, basicamente esse desenho ficou perdido aí, certo? Então, para evitar que você tenha esses problemas lá no final do seu processo, a gente vai antes fazer esse processo de esboço. Ou seja, ele é um planejamento para que você consiga aplicar todas as coisas que você quer no seu desenho de maneira mais correta possível, vamos dizer assim, sabe? Você vai planejar onde vai ficar a altura do olho, onde vai ficar a altura do nariz, onde vai ficar isso, aquilo, para você saber tudo certinho, beleza? Então, como é que funciona? Aqui você vai ver que o exercício de desenhar bolinhas vai ser muito útil, porque o primeiro passo é desenhar uma bolinha. Observa que não precisa ser perfeito, galera. A minha bolinha tá até meio torta, mas você pode vir aqui, ó, fazer quantas bolinhas você quiser por cima. Opa, não gostei? Vou fazer mais uma. Vai ficar sujinho assim? Vai. Não tem problema. Isso aqui é o esboço e a gente vai apagar ele depois, certo? Agora você vai treinar também o seu
ponto de vista do seu olho, tá? Como assim? A gente vai passar uma reta. Aqui o exercício das retas à mão livre também, ó. Vai entrar, ó. Vai cortar ao meio. Entendeu? Cortou ao meio. Tá cortado. Vou fazer uma linha. Cortei aqui ao meio. Beleza? Por isso que é importante você praticar. Observa, que nem eu disse, essa tela ela é um A4. Ela é uma folha de A4, normal. Então olha o tamanho do meu desenho. Tá grande, faz um desenho grande, tá? É importante que você faça essa cabeça ocupando a folha toda. Eu coloquei aqui essa imagem aqui do lado, ó, então ela está ocupando um pedaço da folha, mas você fazendo aí, você pode fazer com a folha em pé mesmo e fazer a cabeça é, é, mais grande que você puder, tá? Melhor, faz o seguinte, faz com a folha deitada mesmo e faz o desenho, quando você for fazer, faz o desenho bem no canto aqui, ó, tá? Bem mais perto do canto. Vamos tentar deixar um espacinho aqui do lado, só pra gente fazer um pós-exercício, tá bom? Beleza. Mas faz grande. Estamos aqui com nossa bola dividida ao meio. Isso aqui vai ser uma marcação para a gente saber onde é o meio da nossa cabeça. E essa bola é o ponto de partida para que a gente saiba o tamanho que vai ser essa cabeça. Imagina, o que você tem que imaginar? Um crânio humano. O crânio humano ele faz assim, ó, basicamente, tem essa bola, tem os dentinhos aqui, né? E embaixo vem um maxilarzinho, certo? Eu estou fazendo bem simplificado aqui, bem bobinho, mas essa é a base que a gente vai seguir. Ou seja, essa parte aqui que a gente desenhou, ela vai ser tipo como se fosse essa parte onde o cérebro da pessoa tá, né? Fica dentro do crânio, certo? Então agora a gente vai mas assim, a cabeça humana, ela não é redonda, né? Ela não é uma bola. Então, você tem que entender que a gente vai precisar fazer esse corte aqui, ó. Entendeu? Beleza? Então você vai desse corte aqui, ó. Você corta só uma fatiazinha, só esse pedacinho. Corta fora. Cortou, vai puxar aqui, ó, para baixo. Observa que isso aqui é um desenho de observação. Então eu estou seguindo os traços dessa imagem aqui que eu peguei da internet, tá bom? Então, ó, mais ou menos a altura do maxilar está aqui, certo? Vocês conseguem ver. Eu tô por olho mesmo, não vou pôr régua em si, nada, só por olho. E vou marcar. Beleza? É muito importante, quando a gente está querendo estudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova para desenhar, a gente observar. O estudo de observação é muito, muito importante. Então, você vai fazer esse exercício aqui pro resto da sua vida, do mesmo jeito que eu faço até hoje. Que é pegar, observar uma imagem e tentar replicar ela. Você vai fazer isso várias vezes. Para você entender a anatomia. Mesmo que você fale assim, ah, mas eu não quero desenhar realista, eu quero desenhar personagem de mangá, eu quero desenhar um cartoon. Mesmo assim, o cartoon nada mais é do que uma abstração da realidade. Então você precisa entender a realidade primeiramente, tá bom? Então faz esse exercício aqui e quando você for fazer os seus próprios desenhos, aí você aplica do jeito que você quiser. Inclusive, mais pra frente eu vou trazer uma aula mostrando simplificação, né? Ou seja, vamos primeiramente fazer esse estudo realista que a gente está fazendo aqui, depois como simplificar isso para transformar isso num mangá, por exemplo, tá bom? Então beleza. Continua observando ali o modelo. Você pode tirar uma foto sua, você pode pegar uma foto de alguém na internet, pesquisa na internet rosto humano, sei lá. Pega e abre no seu computador ou no seu celular, né? E observa. Beleza. Ah, mas aí eu passo risco demais, fiz um monte de risco aqui no pescoço. Cuidado para não fazer igual eu aqui, ó, que eu fiz um monte de risco. Mas mesmo se fizer, lembra, você tá com um lápis que é mais duro, um lápis de preferência HB, certo? Então, isso aqui é um esboço, ele vai ser mais sujo mesmo, certo? Tudo certo? Inclusive, ó, essas partes aqui que eu pedi para fatiar, ó, estão aqui ainda, sujeira. Sujeira do desenho que vai sair depois. Calma. Beleza. Tô aqui, observei o rosto, beleza? Vamos começar agora a pôr os elementos. Lembra que eu falei que que aqui é o momento que a gente vai medir as coisas, saber se vai ficar torto ou não? Pois é, como é que a gente vai fazer isso? Vamos dividir. Observa aqui onde é que está a altura do olho dela. A gente divide aqui, ó. Dentro dessa bola aqui, ó, você divide ao meio, passa um risco. Beleza? Dentro da bola, ou seja, esse espaço aqui, você vai dividir ele ao meio, certo? Dividir ele ao meio, que deu esse espaço aqui, divide ao meio de novo, que é esse, vai ficar esses dois espaços, certo? Dividir ao meio o quê? O que é dividir ao meio? Passa essa linha aqui que eu tô passando, ó, vai ficar desse jeito, tá vendo? Aí aqui pra baixo, esse espaço aqui que a gente criou, ó, esse espaço aqui, ó, pega essa altura aqui, ó,
e traz ela aqui para baixo também. Ou seja, divide esse espaço aqui ao meio, basicamente. Entendeu? Então a gente vai ficar com a cabeça dividida assim várias vezes. Aqui em cima, divide ao meio também. Olha só quantas repartições que a gente criou. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma fórmula base padrão, que depois, quando a gente for entender como que a gente vai distorcer isso, vocês vão ver como é que funciona. Mas basicamente, essa primeira linha é a linha do cabelo, e observa como que funciona com a personagem também. Certo? Aqui é a linha do olho, ó. Certo? A linha do nariz vai ser na metade disso aqui, ó. Então vai ser mais ou menos aqui, você vai observar. E aqui é a boca. Então vamos lá. Vamos começar por partes para vocês entenderem. Estamos todos aqui com essa cabeça fatiada. Vamos começar desenhando os olhos, então. Como eu disse, essa parte aqui, ó, vai ser os olhos. E da onde que eu vou começar o primeiro olho? Primeira coisa é você dividir, fazer um risco aqui assim, ó, que vai gerar esse espaço aqui, tá vendo? Esse mesmo espaço quadradinho, você vai trazer ele para cá, ó. Ou seja, mais uma divisão aqui. E vai sobrar esse espacinho aqui de cada lado, certo? O que a gente fez? A gente marcou o espaço que vai ter entre os olhos, que é esse espaço aqui, e também marcou o espaço de cada olho. Agora observa que o espaço entre os olhos tem a distância de um olho. Se eu pegar aqui, isso é meio que um padrão que a gente vai criar para poder fazer uma proporção. Se eu pegar aqui essa imagem dessa mulher aqui, ó, e trazer um olho extra para ela aqui no meio, ó. Calma aí. Ó, observa como que o espaço entre os olhos dela é de um olho. Você entende? Isso aqui é meio que uma base para o ser humano mesmo, tá? Óbvio, se for criar algum personagem que tem o olho mais separado, mais junto, a gente vai ter que começar a pensar sobre isso. Mas aqui a gente está trazendo uma proporção básica para que a gente possa criar qualquer rosto humano de maneira natural e harmônica, certo? Então, beleza. O que eu fiz aqui? Escolhi a distância dos olhos e o tamanho que vai ser os olhos dela, que tem o espaço de um olho, o espaçamento entre os olhos. Então, essa linha aqui que a gente traçou, ela é o meio do olho. Então, eu vou desenhar o olho aqui, ó. Subo até lá em cima aqui, ó, dentro desse caixotinho. Depois eu trago aqui para baixo. E faço a mesma coisa do outro lado. Faz o melhor que você puder e numa próxima aula eu vou falar sobre os elementos que tem no rosto. Então a gente vai falar especificamente do olho, especificamente do nariz, especificamente da boca e assim por diante. Tá bom? Observa que eu marquei bem forte aqui, mas foi para o nosso exemplo, tá? Você só vai fazer essa marcação forte depois que a gente fizer todo o esboço. E aí você vai vir com o lápis mais forte. Eu já meio que passei o lápis mais forte aqui para deixar mais óbvio, mais claro para você que está assistindo, certo? Beleza, o nariz. O nariz, é como eu disse, a gente tem essa marcação aqui que a gente fez, que é a bola, né? A base da bola. Vamos dividir isso aqui mais uma vez, ó, tá? Dividir mais uma vez. Aqui vai ser a base do nariz. Vou criar aqui um narizinho simplificado também, parecido com o da moça ali. Só dar uma arrumada aqui na minha tela que eu fiz uma caquinha. Beleza, então aí. Certo, fiz aqui o nariz. A sobrancelha, vamos voltar, né, que eu já desci pro nariz, esqueci de falar da sobrancelha. A sobrancelha, ela vai ficar mais ou menos aqui na outra metade aqui também de cima, dentro desse espaço aqui, certo? Então, é a base dela. Você vai ver que a gente vai ficar fatiando várias vezes o desenho. Isso aqui, esse tanto de fatia, vai ser só a primeira vez. É mais para você entender onde é que as coisas ficam. Eventualmente isso vai ficando intuitivo e seu esboço vai ficando mais rápido também, tá bom? Mas no princípio, presta bastante atenção nisso e tenta replicar dessa maneira, tá? Então aqui, ó, a sobrancelha, a base dela é aqui. Vamos subir ela um pouquinho e voltar. Do outro lado também.
Se você quiser fazer aqui uma pálpebrazinha, igual tem ali na mulher da foto, né? Não sei que imagem que você está usando. De preferência, se você quiser usar essa mesma minha que eu estou usando aqui para esse exercício, pode, mas você pode pegar outra na internet também, desde que você siga essa ideia, entendeu? Beleza. Agora vamos para a boca. A gente tem essa linha aqui que está dividida. Essa aqui vai ser a linha da boca, tá? Vou fazer ela com expressão bem neutra, igual tá a modelo. Você pode fazer aqui uma boca. Eu vou fazer a boca bem simplificada, só um lábio aqui embaixo mesmo. E o de cima. Certo? E aqui embaixo a gente vai ter o queixo dela acontecendo. A orelha. Observa como que aqui na nossa modelo, a linha da orelha, ela... Opa, deixa eu fazer uma linha mais retinha aqui. A linha da orelha, ela tá mais ou menos na altura aqui do fim da linha da sobrancelha, sabe? Talvez aqui um pouquinho mais para baixo, na linha do olho, entendeu? Então vamos seguir essa ideia. Então eu vou pegar aqui, ó, a linha do minha pálpebra, tá mais ou menos aqui, ó. É aqui que eu vou puxar a orelha dela. E ela vai descer até a base do nariz, basicamente, certo? Eu até acho que eu fiz um nariz muito comprido para ela. Por quê? Porque eu puxei muito grande o queixo. Mas é igual eu falei, vai observando e vai testando. Da próxima a gente já sabe. Então beleza, isso aqui tá quase pronto. A gente só precisa então agora de aplicar o cabelo. Como eu disse, esse aqui vai ser a linha do cabelo. Então eu vou puxar aqui, ó, mas basicamente o que eu tô vendo ali. Maravilha. Vou puxar aqui o formato da cabeça também. Então a gente ficou com isso aqui. Como eu disse antes, eu marquei bem forte para ficar mais fácil de se ver no vídeo, mas no seu caso, o seu desenho vai estar mais claro porque você fez com lápis HB, vai estar mais ou menos assim, talvez, certo? Você pode pegar uma borracha e tentar apagar um pouco se ficou muito forte, mas apaga de leve para não rasurar a folha e não apagar completamente também o desenho o rascunho por enquanto. O ideal é que você tenha uma borracha chamada limpa tipo. Ela é uma borracha que parece uma massinha de modelar. Deixa eu pegar uma imagem aqui para você ver como é que ela funciona. Ó, essa aqui é uma borracha limpa tipo. Se você pesquisar sobre ela na internet, você vai ver melhor como usa também, algumas ideias. Mas ela é uma borracha que ela não consegue apagar muito o lápis. Então, se você passa ela por cima do seu esboço, ele clareia o esboço de maneira que você consegue passar tinta por cima ou um lápis mais escuro sem que o esboço atrapalhe e ainda assim ele ainda está lá para te guiar. Mas isso aqui que a gente fez, esse aqui é o guia. Então a gente vai pegar agora um lápis mais forte e vai vir marcando por cima. E isso aqui, ó, a gente já sabe que o olho tá reto, o nariz tá certo, entendeu? Essa é a importância de ter o esboço. Se você achar, não, peraí, esse esboço não tá bom. Eu acho que tem algo errado. Então você vem cá e vai, sei lá, o queixo. No meu caso, eu vou até dizer sobre o que eu achei, né? Eu achei que o queixo aqui tava muito para baixo. Eu vou arredondar um pouco mais aqui, ó. O desenho vai ficar meio sujo mesmo, tá? Igual eu falei, eu acho que esse nariz talvez ficou um pouco para baixo, mas eu vou deixar assim, para a próxima a gente ver como é que a gente resolve. E aí você vai vir com o seu lápis mais escuro ou sua tinta e vai fazer o seu desenho por cima desse esboço. E aí você vai tomar cuidado. Aí você vai fazer o negócio com calma, sabe? Aí você vai devagarzinho, porque você já sabe onde cada elemento do rosto vai estar e não vai errar mais. Porque se você fosse desenhar isso aqui tudo de uma vez só, já com lápis forte, finalizadão, provavelmente você iria. Ah, eu não gostei desse olho, tal, ficou torto, ficou, não sei, você não iria conseguir apagar, você não iria conseguir alterar, certo? Isso aqui é uma métrica, é uma régua, para a gente poder ver qual é o nível que o desenho está ficando.
assim, fiz de maneira bem rápida aqui, resumida, para não ficar longo demais o vídeo. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Lembra que eu tinha falado que era para você desenhar mais no canto da tela, né? O seu esboço. Por quê? No seu caso, eu queria que seu desenho ficasse aqui. Por que isso? Porque agora a gente vai aprender como fazer rotação. E esses são os exercícios que a gente vai fazer hoje. O que você fez? Você vai pegar uma régua e vai colocar, vai puxar uma linha. Certo? O que eu quero que você faça? Pega uma régua e puxa uma linha. Ou seja, na onde? Para deixar bem reto. Aqui do topo da cabeça, puxei essa linha. Aqui do início do cabelo, puxei outra linha. Da altura da sobrancelha, outra linha. Do olho, outra linha. Nariz, outra linha. Miolo da boca, queixo. Temos aqui. Aí você vai ficar com algo parecido com isso aqui, ó. Com essas linhas aqui, tá vendo? Então o que a gente vai fazer com essas linhas? Você fez elas com seu lápis HB, uma régua, mediu certinho. A gente vai redesenhar isso aqui e vai fazer rotação da cabeça. Então o que a gente vai fazer? Ó, o círculo. Vou até marcar aqui também, ó. Final do círculo, tá aqui. Então o nosso círculo, ele começa aqui e termina aqui. Então vamos refazer ele aqui. Tá aí. Não precisa ficar perfeito, não. Precisa de marcar onde que vai ficar a posição do crânio. Ok? Antes a gente dividiu no meio do círculo, certo? Mas agora a gente vai estar olhando essa mesma pessoa meio perfil. Então, ao invés de a gente dividir aqui, a gente vai dividir mais para cá, mais para frente, entendeu? Ou seja, eu vou puxar aqui o meio da cabeça dela. Porque o meio da cabeça dela, onde fica o centro do olho, o centro do nariz, o centro da boca, vai ficar mais virado para lá. Porque o que a gente quer fazer, ó, é isso aqui, ó. Entendeu? Resumidamente. Certo. Então o que acontece? Lembra aquela parte que a gente tinha cortado aqui da lateral, na cabeça? Aqui a gente vai fazer isso aqui para marcar que esse aqui é aquela parte que a gente está cortando. Por quê? Porque eu quero puxar o maxilar do meio disso aqui, ó. Então observa, o maxilar dela está mais ou menos aqui nessa altura e o queixo desce aqui. Então, agora observa que vou puxar aqui também, ó. Observa que eu estou fazendo bem rápido, mão solta, entendeu? Você faz na velocidade que te agradar aí até que você pegue o ritmo. Mas é isso. Aí o pescoço, ó. O pescoço vai começar aqui, ó. Certo? Agora a gente vai fazer de cabeça. A gente não vai ter nossa modelo. A gente vai ter o nosso exemplo que a gente mesmo desenhou. Beleza. Vamos começar aqui então, por exemplo, pelo olho. Deixa um espacinho de cá. Esse olho de cá acaba, por consequência, ficando um pouquinho mais espremido do que esse de cá, que vai ter um pouco mais de espaço. Mas ele ainda vai estar aqui, ó. O olho. Como eu te falei, desenha do jeito que você conseguir esse olho aí. Depois a gente vai ter aula sobre olho, rotação de olho específica. Provavelmente acho que vai ser a próxima. Sobrancelha. O nariz, que ele vai se propagar para frente, tá? Essa menina que a gente desenhou, ela tem um narigão um pouco avantajado, né? Tentar suavizar um pouco isso aqui. Eu não gostei muito desse nariz, não. Mas enfim. Você pode pegar um modelo de uma pessoa de lateral também, para você ter uma ideia de como é que o nariz se comporta na hora de desenhar, tá? Mas igual eu falei, a gente vai fazer a aula ainda de nariz, de boca, de tudo. Aqui eu já apliquei um pouco da minha coisa da minha cabeça, né? Deixa eu voltar aqui. Eu não tô duplicando o que eu vi lá, né? Eu tô só fazendo da minha cabeça. Vamos duplicar aqui o lábio. Essa é a altura do lábio da moça.
orelha, cabelo. Provavelmente ela tá com rabo de cavalo, eu vou desenhar aqui. Certo? Agora eu vou vir aqui com o meu lápis mais forte, você vai passar aí também. Ok? Vai ficar sujo, vai ficar rabiscado. Não tem problema, a gente tá praticando, estamos testando aqui, beleza? Depois a gente vai aprender a limpar isso melhor. Se você tiver aquela borracha que eu te falei limpa tipo, já vai ser interessante. Por fim, a gente vai fazer aqui a cabeça de perfil. Perfil total, né? Perfil total, o que acontece? A gente vai dividir aqui ao meio de novo, ó. Só que na altura do maxilar só. E aqui a gente vai descer o queixo e vai vir aqui, ó. Vai fazer esse formato. Entendeu? E aqui pra trás tem que ter o crânio dela. Pescoço. E é isso. Então o que, que vai acontecer aqui, ó? Eu vou começar pelo nariz. O nariz começa aqui na altura da linha do olho. E ele tá descendo até aqui. Aí aqui você vai trabalhar um pouco assim, ó. Certo? Vai ter várias ondulações, que é as cavidades, as partes que entram para dentro e para fora do rosto. Então aqui o nariz ele entra para dentro, sobe um pouquinho aqui para cima para onde vai ter a sobrancelha e volta para a forma da cabeça. Aí o nariz vem, faz a ponta, a boca sai para fora de pouco, entra de novo. Aí o lábio inferior entra aqui para dentro, o queixo sai de novo. Ah, depende do tamanho do queixo da pessoa. Tô exagerando um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui entra o maxilar, tá? O olho na lateral, ele vai fazer meio que isso aqui, ó. Certo? Ele não vai ser, você não vai fazer esse olho aqui mais. Porque esse olho aqui ele tá de frente ou de lado, ou de meio perfil, dá pra fazer. Agora aqui no lateral, você vai deixar um espacinho aqui, ó, metade. E aí aqui você vai fazer o olho, ok? No meu caso aqui, eu não tô, eu tô inventando da minha cabeça de novo, né, que eu tenho esse costume. Deixa eu trazer a linha aqui e vamos fazer o olho do tamanho que ele é. Sobrancelha, a orelha, cabelo. Faltou um pouquinho de folha aqui. Eu fiz muito forte, eu posso vir com a borracha aqui e apagar algumas coisas que eu não gostei, né? Óbvio, você vai estar fazendo aí com o seu lápis HB, tá? Pra ficar fácil de fazer essas alterações. Como eu disse, essa mulher que a gente criou aqui, ela tá bem nariguda. Mas é assim mesmo. Como eu fiquei com pouco espaço aqui na folha, viu? Acabou que eu consegui, que eu deixei ela muito espremida. Ah, o meu círculo ficou pequeno, tá vendo? E aí todo meu círculo ficou meio achatadinho, e aí todo o rosto dela ficou achatado. No caso, se você conseguir deixar um pouco mais de espaço, talvez você consiga não deixar a cara dela tão achatada assim. Ó, como eu tô no digital, eu consegui trazer um pouco aqui pra frente, mas é basicamente isso aqui, tá? Eu vou até é isso, assim, o exercício fica de exercício para você fazer isso, fazer rotação. O que que eu gostaria? Que se você conseguir fazer rotação de uma cabeça feminina, uma cabeça masculina. Pode ser um rosto seu, pode ser tira uma foto sua e tenta fazer, pode ser foto de pessoa da internet, de algum parente, de algum amigo, qualquer coisa. Faz duas dessa para você praticar bastante essa rotação. Eu só vou pegar aqui essas linhas aqui para mim poder. Eu vou refazer essa cabeça lateral porque eu acho que eu errei bastante nela aqui porque eu tava com pouco espaço. Então eu vou só refazer aqui ela bem rapidinho. Só um minuto. Tá, vamos lá.
Fazer um círculo. Tamo aí. Vamos. Aqui eu vou dividir. Aqui lembra que eu falei que ia dividir na metade? Divide na metade. Divide na metade de novo. E aí você pode puxar o maxilar daqui, tá? Mais de trás um pouquinho do que o que eu tinha feito também. Nariz eu vou suavizar um pouco, eu tava fazendo ela muito nariguda. Observa que eu tô fazendo aqui com imitando o lápis, né, mas de maneira muito sutil. Ou seja, tô passando de leve. Pra imitar o lápis HB, inclusive, tá? Uso o lápis HB. Pessoal, é isso daí. Beleza? Fiz aqui um outro exemplo bem rapidinho para ver, para mostrar aqui como é que funciona certinho. Mas é isso aí. Então façam esses exercícios. Faz o exercício das bolinhas para aquecer, desenha as bolinhas, desenha as retas depois em outra folha e depois faz o exercício de rotação. Desenha um rosto do jeito que eu mostrei aqui, pega uma imagem de um rosto para você ver as proporções, observa ele e tenta fazer. Se quiser fazer assistindo esse vídeo, tá? Para ver o mesmo rosto que eu usei de exemplo aqui. Depois que você fizer, pega uma régua, traça essas linhas aqui e tenta redesenhar o mesmo rosto girando dentro dessas réguas que a gente criou. Faz um rosto masculino, um rosto feminino para praticar e você vai ver que no final dos dois você vai conseguir estar fazendo um rosto bem melhor. Em breve eu vou fazer a próxima aula também, onde a gente vai ver outras coisas, né, outros elementos do rosto, para que a gente possa entender o rosto como um todo, porque até então basicamente eu só estou ensinando a colocar os elementos dentro de um espaço e rotacionar a cabeça. Mas como que rotaciona um olho especificamente? Como que funciona a boca especificamente? Né? Vai estar tudo aí na próxima aula, beleza? Abraço para vocês.